Olá, tudo bem? Essa daqui é mais uma aula e esse vídeo aqui ele vai ser uma aula conjunta do oitavo e nono ano, tá? A gente vai começar a ver um conteúdo que coincide no nosso cronograma de atividade de conteúdo do ano, só que vamos trabalhar é, ao longo das aulas. Não vai ser um vídeo só, por ser um conteúdo um pouco longo. Então, preste um pouquinho de atenção. Eu não vou estar mais aparecendo no vídeo por conta de um problema que eu tive com o telefone essa semana. E daí, a minha câmera ela está incompatível com o aplicativo que eu gravo as aulas. Então, por isso, eu não vou estar aparecendo. Mas prestem atenção nos textos, prestem atenção no que eu estou falando para que vocês consigam entender o conteúdo. É isso. Vamos lá, então. A gente vai ver um pouquinho de romance. Parte um vai ser dividido em várias aulas, eu acho que umas 3 ou 4 aulas. Essa daqui é a aula um. Então, se quiserem já fazer alguma anotação no caderno de algo que for falado nessa aula, já pega o caderno e coloca aí romance, produção de texto, alguma coisa que você queira colocar no caderno para você saber que é algo do conteúdo dessas aulas, tá ok? Então, essa primeira aula vai ser para a gente entender um pouquinho sobre o que é o romance, como surgiu, quais foram os impactos que causaram no meio social, no meio literário, algumas características do texto, as ramificações do romance, os subgêneros que o romance tem. O romance, quando a gente pensa em romance, pode ser que vocês pensem logo em um casal apaixonado ou em algo desse eixo de relacionamento, mas o romance ele vai um pouquinho além disso. O romance não é só essa questão de casamento, de jovens apaixonados, tem outros lados, outros eixos que o romance também aborda, e o romance é como se fosse um eixo principal, mas que outros gêneros, subgêneros, eles bebem da fonte do romance, tá ok? Então, só para a gente começar a entender, vamos entender primeiramente o que é o romance. O romance é uma forma literária pertencente ao gênero narrativo e que apresenta uma história completa composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. É oriundo dos contos épicos e revelações em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama. Entre as características marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade. Eu acho que a turma do oitavo ano vai entender mais do que eu quis falar aqui, porque eles já produziram romances para mim já no começo do ano aqui. Então, só para ficar mais claro para quem ainda não entendeu muito bem. O romance, no geral, quando a gente fala de romance, gênero textual, tipo de escrita e por aí vai, o romance é tudo e qualquer coisa que envolva um enredo, personagens, que seja uma história mais longa, que seja uma história mais densa, com muita coisa acontecendo, e todas elas próximas à realidade. Seja uma família que se separou e busca se reencontrar, seja um casal jovem apaixonado que tenta ficar junto, seja algo desse tipo, ele vai ser caracterizado como romance, tá? Então, o romance ele tem essa característica de ser uma história um pouco mais densa, uma história um pouco mais complexa e sempre próxima a acontecimentos da realidade. A obra Dom Quixote, do espanhol Miguel Cervantes, é apontada como precursora do romance moderno, ou seja, o romance ele vai ter uma divisão na primeira fase do romance, e o que a gente vai conhecer depois como romance moderno. A gente vai ver um pouquinho disso nas próximas aulas. E aqui no Brasil, os principais autores desse gênero, romance, são Machado de Assis, Jorge Amado e Graciliano Ramos. O romance é uma narrativa longa com personagens variados, a organização é feita em torno da trama, mas a linguagem é variável, seguindo a proposta em que é ambientada. Pode ser fictício ou mesclar ficção
e realidade. Essa questão de como é a linguagem utilizada no romance, ela é variável. Por quê? Porque eu posso ter um romance moderno com a linguagem moderna, mas eu posso ter um romance de época, que aí vamos supor, se eu escrevo um romance que se passa nos anos 1870, a linguagem dos anos 1870 é diferente da linguagem de hoje em dia. Então, eu vou precisar escrever esse romance expressando características dessa época em que ele se ambientaliza, para que meu texto esteja inserido na época em que eu quero retratar dentro do meu texto. Então, eu preciso sempre saber como era falado na época em que eu quero ambientizar o meu texto, para que eu possa moldar as falas, moldar as descrições, moldar os personagens para se encaixar naquela época. A questão de mesclar o fictício com realidade, usar só o fictício. A gente tem alguns eixos do romance que são chamados romances de época ou romance fictícios, que são o quê? Às vezes eu quero escrever um texto e aí eu quero escrever um texto sobre uma pessoa que já viveu. Ou seja, eu vou ter que fazer uma pesquisa sobre essa pessoa, coincidir as datas de vida, de nascimento e de morte dessa pessoa com a minha história, coincidir as datas de eventos da vida dessa pessoa com a minha história. Então eu preciso pensar em tudo isso para poder fazer essa mesclagem se eu quiser usar algo, como é que eu posso dizer, real. Mas vamos supor que eu quero usar algo fictício, eu quero criar um personagem. Então eu já não preciso mais ter essa parte da preocupação em pesquisar a vida de um personagem, porque eu vou estar criando a vida de um personagem. Então tem um pouquinho disso também na questão do romance. Vamos só passar aqui. Um romance pode contar diferentes tipos de história, podendo ser denominada de romance policial, romance de aventuras, romance regional, romance histórico, romance urbano, romance indianista e entre outros tipos e gêneros que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que são milhares, assim, milhares não, um pouquinho de exagero, mas são muitos subgêneros, tá ok? O romantismo é o nome que se dá ao movimento literário que começou no final do século XVIII e vigora até a metade do século XIX. Romântico é aquele que se refere ao romantismo como movimento literário. Exemplo, Castro Alves foi um poeta romântico. A gente se refere a esses tipos de autores dessa época, grandes nomes do gênero romance, dessa forma. E aí a gente já vê um pouquinho sobre o surgimento aqui no Brasil. Ele surge lá no século XVIII e aí ele vem até meados do século XIX e aí depois a gente vai ter a inserção do romance moderno, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente nas próximas aulas, então não precisa se preocupar com isso agora. E aí, características do romance. Quais são os pontos que a gente consegue identificar no romance para saber se ele é um romance ou não através das características? Era comum nos romances antigamente e nos romances de hoje em dia ainda a gente ter a presença de flashback ou flashbacks, que são essas memórias que o personagem acessa para voltar ao passado, seja através de uma carta, de uma foto, de uma lembrança. E aí a gente conhece mais um pouquinho desse personagem, conhece mais um pouquinho da história, conhece os sentimentos do personagem. O romance ele tem muito desse sentimento, da gente entender o sentimento do personagem. E aí, a gente, através dessas lembranças, a gente vai desenhar uma linha se vai a história termina em um casamento, se a história termina em morte, o que aconteceu nessa história, para que a gente entenda qual foi o intuito do romance, se ele é um romance mais dramático, se ele é um romance mais caracterizado do romance mesmo, de amor e essas coisas todas que são ideais e características do romance.
O romance, ele geralmente ele tem também um conflito narrativo, principalmente na prosa romântica. Quando a gente pensa em romance, geralmente a gente pensa em muitos opostos, para que a gente tenha sempre um mocinho, sempre um vilão, para que a gente possa trabalhar dentro do romance as perspectivas e sentimentos de cada um desses personagens. Lembrando que o gênero romance é aonde a gente tem mais a presença de personagens femininas com voz da personagem feminina, seja ela narrando a história, seja ela como uma personagem principal, a gente tem a presença do gênero feminino mais forte dentro do romance. E aí a gente também tem algumas ideias que são ideias fortes no romance, que são exatamente esses opostos: bem e mal, verdade e mentira, moral e imoral. O romance ele usa muito dessas ferramentas para criar a história dentro do texto. E aí a gente chega aqui nos subgêneros de romance, romance indianista, romance histórico, urbano, regionalista, romance dramático, romance policial, ou seja, são vários tipos de romance. A gente vai ver um pouquinho desses gêneros nas próximas aulas para identificar um pouquinho as características de cada um, entender melhor como cada um funciona. E aí, essa foi nossa aula para introduzir um pouquinho do romance. E como atividade, vocês vão fazer uma atividade de pesquisa e vão responder no caderno, na matéria de produção de texto. E aí, vocês vão pesquisar sobre a chegada do romance no Brasil, tá? E aí vocês vão pesquisar um pouquinho quando e como o romance chegou no Brasil e as mudanças que causaram no cenário literário. Porque quando o romance ele foi criado, ele foi identificado como um tipo de texto que as pessoas procuravam ler, outros gêneros começaram a surgir. O romance ele é a origem de muitos outros gêneros. Então, vocês vão pesquisar um pouquinho sobre isso e vão escrever aí no caderno o que vocês acharem da pesquisa. Lembrando de responder quando e como o romance chegou no Brasil e as mudanças que causaram no cenário brasileiro, da literatura brasileira. Então, é isso, essa foi a aula. A gente se vê na próxima semana com a continuação dessa aula, então façam no caderno, porque a próxima aula vocês já começam a fazer embaixo ou na outra folha para ir uma sequência, tá bom? Então é isso, no mais, eu espero que vocês estejam bem, para que a gente possa passar por essa fase e voltar à normalidade do dia a dia, a nossa rotina convencional. E é isso. Se cuidem, fiquem em casa. Um beijo enorme para cada um de vocês. Estou morrendo de saudade. E façam minha atividade, tá bom? É isso, tchau, até a próxima aula.